Olá, galerinha! Seja muito bem-vindo aqui no canal Manuel Matemático para mais uma videoaula, ok? Para mais uma videoaula e hoje nós vamos aprender sobre o Teorema de Pitágoras e suas aplicações em qualquer triângulo retângulo. Lembre-se, em qualquer triângulo retângulo. Bem, para isso nós vamos entender quando é que um triângulo ele é retângulo. Os triângulos eles se classificam, galerinha, quanto aos lados e quanto aos ângulos. E quanto aos ângulos, um triângulo ele pode ser retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. E este símbolozinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse símbolozinho aqui, aqui e aqui também mostra que esses triângulos aqui, eles são triângulos retângulos, porque eles possuem ângulos de 90 graus. Então, vamos lá. Ok. No triângulo retângulo, nós também temos que entender que os lados que formam o ângulo reto, que é essa medida x e a medida 4 raiz quadrada de 6, são os lados aqui, ó, que estão formando o ângulo reto aqui, eles são chamados de catetos. E esse lado aqui é chamado de hipotenusa. Então vamos lá. Aqui são os nossos catetos e aqui é a nossa hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo e oposto ao ângulo reto. Os catetos são as medidas dos lados que formam o ângulo reto. Então vamos aqui para essa atividade aqui, galerinha, número 8. Observe a figura, certo? E agora determine a medida x do raio da circunferência. Se nós percebermos aqui, nós temos uma circunferência, aqui nós temos o raio da circunferência, que é a medida x, e o raio coincide com um dos catetos do triângulo retângulo, que é a medida x. Então, se nós pegarmos aqui o Teorema de Pitágoras e fizermos a aplicação nesse triângulo retângulo aqui, convenhamos que quando nós determinarmos a medida deste cateto, automaticamente nós estaremos determinando a medida do raio da circunferência. Então vamos lá determinar. Então nós temos aqui, segundo Pitágoras, ele descobriu que, olha só, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados, então se nós pegarmos aqui a soma dos quadrados dos catetos, então se nós pegarmos aqui os catetos e somar o quadrado desse cateto aqui mais o quadrado desse cateto aqui é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então vamos lá. Ele demonstrou isso, né? Muitos anos de estudo, muita dedicação, certo? É por isso que o teorema leva o nome dele, Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Segundo ele, né, ele disse que se nós pegarmos um cateto ao quadrado mais o outro cateto aqui que nós temos ao quadrado, certo? É igual a hipotenusa ao quadrado. Muito bem. Então vamos resolver essa equação aqui. Nós temos uma equação, vamos resolvê-la. Então para isso nós vamos dizer o quê? Que cateto ao quadrado, né? Vamos resolver aqui essa. 4 ao quadrado, nós sabemos que é igual a 16 vezes, vamos cancelar aqui, tá? Porque raiz de 6 ao quadrado é raiz de 6 vezes raiz de 6, que é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, só cancelar aqui, nós já chegamos no resultado 6, que é igual a quanto? A 121. Então, daí, gente, olha só, podemos aqui, ó, x ao quadrado mais 16 vezes 6 é igual a 96, que é igual a 121. Passando aqui, ó, 96 para o segundo membro da equação, vamos ficar com x ao quadrado é igual a 121 menos 96,
Então, x ao quadrado é igual a 25. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 25? É o número 5 ou o número menos 5, certo? Como nós estamos tratando de medida e não existe medida negativa, certo? Uma medida negativa, então vamos pegar somente o número positivo. O número positivo aqui, a raiz quadrada de 25, também nós sabemos que é, certo? X é igual a 5. Então, a medida do raio da circunferência, aí é 5. Então, na letra A, nós temos aí que a medida do raio é 5. Muito bem. Só que nós temos o item B, que está pedindo o que no item B? O perímetro do triângulo. O perímetro desse triângulo aqui. O que é o perímetro, galerinha? É a soma de todos os lados. Então, nós já temos essa medida, que é 5. Vamos pegar e adicionar com 4 raiz quadrada de 6 mais 11. Ou seja, colocando aqui, 11 mais 5 mais 4 raiz quadrada de 6. 11 mais 5 é igual a 16, galerinha. Ó, 16 mais 4 raiz quadrada de 6. Qual é o fator comum aqui entre esses números aqui? Já que vocês vão perceber qual é o fator comum, qual é o número que se repete, tanto nesse termo como nesse termo. Veja aí, ó. 16 é o mesmo que 4 vezes 4, mais 4 raiz quadrada de 6. Então, qual é o fator que se repete aqui? É o 4. Então, vamos colocar ele em evidência, tá? Vamos colocar ele aqui em evidência. Então, 4 vezes, né? Cancela 1 aqui, ok? Fica 4 mais... Cancela esse 4 aqui, mais quanto? Raiz quadrada de 6. Então, o perímetro, letra B, o perímetro é quanto? É 4 mais 4 raiz quadrada de 6. Agora está pedindo para determinar, na letra C, a área do triângulo. Vamos lá? Pegar a formulazinha para calcular a área de um triângulo, nós podemos pegar o que? Base vezes altura e dividir por 2. Então, se nós pegarmos aqui a nossa base aqui, 5 vezes a altura, que é 4 raiz quadrada de 6, e dividir por 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a área do triângulo. Então, vamos lá. A área do triângulo vai ser 5 vezes 4 raiz quadrada de 6 sobre 2, letra C, tá, galerinha? Então, nós temos aqui 20 raiz quadrada de 6 sobre 2, que é igual a 20 dividido para 2 é 10 raiz quadrada de 6, que é a área do triângulo retângulo. Então, nós temos aqui, observe aqui, a medida x do raio da circunferência, que é 5, o perímetro do triângulo, que é 4 vezes 4 mais raiz quadrada de 6, né? E a área do triângulo, que é 10 raiz quadrada de 6. Vamos determinar uma atividadezinha aqui. Vamos determinar aqui a número 1, certo? Lembrando que para qualquer triângulo retângulo, para determinar uma dessas medidas aqui no triângulo retângulo, nós podemos utilizar o quê? O teorema de Pitágoras. Segundo Pitágoras, ele disse o quê? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual à medida da hipotenusa ao quadrado, ou quadrado da medida da hipotenusa. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, neste triângulo aqui, nós temos, olha só, é muito importante identificarmos estes elementos no triângulo retângulo, galerinha. Senão eu vou ficar aqui falando, e se você não identificar, você vai ficar sem entender o assunto. Então, vamos lá. Então, neste triângulo retângulo aqui, observa. Professor, por que que ele é um triângulo retângulo? Vamos lá. Porque ele possui o que? Um ângulo reto. Como é que você sabe, professor? Por causa desse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo aqui que eu estou mostrando para vocês. Indica que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, aqui nós temos
o ângulo reto. Observe que esse ângulo reto, ele foi formado com esse e esse segmento. Então, aqui são os catetos e aqui é a hipotenusa. Então, como nós queremos descobrir a hipotenusa, Pitágoras disse que a hipotenusa ao quadrado é igual, certo? A soma dos quadrados dos catetos. Então, segundo Pitágoras, né, vamos lá, ele descobriu isso com muito estudo, bastante empenho, dedicação, que é o que nós temos que ter no decorrer, né, dos nossos estudos e sempre, né? Então, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9. Ok? Então, x ao quadrado é igual a 13. Então, aqui, olha só, qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 13, certo? Então, nós temos que x, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 13. Então, nós temos aqui, certo? A letra A do exercício 1 de vocês. Vamos fazer aqui a letra B do exercício de vocês. Vamos identificar aqui mais uma vez, vamos identificar no triângulo retângulo aqui quais são os catetos e onde está a hipotenusa no triângulo. Olha só, x é a medida de um cateto e 2 é a medida do outro cateto. Por quê, professor? Porque eles formaram o ângulo reto aqui, ó. Eles formaram o ângulo reto. Então, vamos lá. A soma das medidas dos catetos, não é isso? Dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, daí nós podemos dizer que x ao quadrado mais 4 é igual a 16. Daí, né, x ao quadrado é igual a 16 menos 4. Quanto que é 16 menos 4? X ao quadrado é igual a 12. Professor, e qual é a raiz quadrada de 12? Vamos lá? X nós estamos tratando, gente, de medidas. Não existe medidas negativas, então só existe medidas positivas. Então, nós não vamos usar o valor negativo, ok? Então, a raiz quadrada de 12. X é igual a raiz quadrada de 12. Vamos fazer a fatoração do número 12. 12 dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3, e 3 por 3 é 1. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Então, x é igual, cancela aqui, certo? Esse 2 com o índice aqui, vamos ter 2 raiz quadrada de 3, certo? Muito bem, galerinha, é isso aí. Obrigado aí pela atenção de vocês. Se inscreva no meu canal aí, Manuel Matemático, porque o YouTube vai estar indicando esses vídeos para mais pessoas. E assim nós vamos estar ajudando o nosso próximo. Boa sorte e até a próxima aula.